Não diga que alguém está mentindo. Fale apenas, você não está sendo fiel aos fatos. Foi dessa forma que o ministro Barroso respondeu ao colega Luiz Fux após desentendimento envolvendo a troca de relatoria na corte. A chegada das sanções americanas e a expectativa do que ainda virá está mexendo com os nervos dos togados. Assunto para nossa querida repórter Berenice Leite. Berê, o clima está tenso entre os brothers do nosso STF. Boa tarde, seja muito bem-vinda ao Jornal da Oeste. Oi, Geise. Boa tarde para você também, para todo mundo que nos assiste. Pois é, esse embate registrado durante a sessão plenária de ontem no Supremo Tribunal Federal, nesta quinta-feira, ficou marcado então por essa discussão acalorada entre o ministro Luiz Fux e Luiz Roberto Barroso. Na ocasião, Fux estava relatando um julgamento, uma ação que falava sobre a possibilidade de aplicação de tributos em remessas ao exterior. E o fato é que Fux foi voto vencido, mesmo sendo o relator. Na verdade, a maioria seguiu o voto do ministro Flávio Dino e foi justamente para o ministro Flávio Dino que a relatoria foi então destinada, o que deixou ali Luiz Fux bastante chateado e ao final da sessão ele manifestou a sua insatisfação, disse que isso jamais teria acontecido e que estava ali reclamando para que não acontecesse novamente, até mesmo com outros colegas, essa troca de relatoria, e ele ficou ali chateado porque, segundo ele, não teria nem sido consultado. O ministro Luiz Roberto Barroso contestou e disse que não achava justo. Vamos ver o trecho dessa discussão. Eu ofereci a Vossa Excelência permanecer como relator. Disse, Vossa Excelência não quer permanecer como relator, apenas reajustando. Vossa Excelência disse, não quero reajustar. Não, reajustar, mas Vossa Excelência não me ofereceu como relator. Vossa Excelência passou direto à relatoria. Absolutamente. Pode resgatar a sessão, e eu disse, porque tenho a maior consideração por Vossa Excelência, e Vossa Excelência não está sendo fiel aos fatos. Eu disse, Vossa Excelência não quer reajustar para permanecer como relator? E Vossa Excelência disse, não, porque isso seria uma desconsideração com quem me acompanhou. Exato. Aí isso então tá. Então o redator para o acordo fica o ministro Flávio Dino. Portanto, Vossa Excelência está criando uma situação que não existiu. Pois é, e aí depois disso ainda teve o ministro Gilmar Mendes, o decano, tentando ali apaziguar os ânimos. O ministro Luiz Roberto Barroso falou ainda que se ele tivesse alguma dúvida, que puxasse as imagens da TV Justiça e voltasse ali no caso a fita para ver que ele realmente ofereceu, para que ele mudasse o seu parecer para continuar na relatoria. Foi justamente isso que Fux rejeitou, não quis mudar o seu voto e aí automaticamente perdeu a relatoria, fato que ele não gostou. Agora, vale registrar que fazia tempo que a gente não via ali ministros dessa época, né, que entraram ali praticamente juntos, entrando em discordância. Nos últimos anos eles têm concordado com tudo praticamente, evitado discussões como essas, mas Luiz Fux vem já nesses últimos meses divergindo em outras votações que vocês já sabem, inclusive votações importantes de um julgamento que muito próximo deve acontecer, que é o do ex-presidente Jair Bolsonaro, e a gente segue acompanhando esses embates por situações que nada tem a ver com a política atual, mas que já demonstra ali que ambos não andam se dando muito bem, até mesmo em julgamentos de outros assuntos. Geise, eu volto com você. Obrigada, Berenice Leite, pelas informações aqui no nosso Jornal da Oeste. Uma boa tarde, bom final de semana, até semana que vem. Claro que para reverberar os principais fatos do dia, nós temos o nosso time de comentaristas políticos. Hoje, dia florido por aqui também. Sexta das Meninas, então vamos dar boa tarde aqui, começando pela doutora Kátia Magalhães conosco. Boa tarde, doutora Kátia, seja muito bem-vinda ao Jornal da Oeste. Boa tarde, Geise, Marina, nossos espectadores. Pois é, momento pegando fogo nesse país, né, nesse cirquinho togado, e nós aqui sempre na luta pelas liberdades. Vamos juntos. É isso aí, vamos juntos. E também conosco aqui, Marina Helena. Boa tarde, Marina Helena, seja muito bem-vinda ao Jornal da Oeste. Boa tarde, Pantera Geise. Boa tarde, Kátia. É um prazer. Acho que é a primeira vez que a gente comenta junto aqui. E principalmente um abraço a toda a nossa querida audiência.
É isso aí. Então vamos lá. Vamos começando aqui pela doutora Cátia. Doutora Cátia, os togados estão nervosos, o clima está tenso entre os nossos ministros. Fux está reclamando a respeito de uma relatoria do caso que passou agora para Flávio Dino. O Barroso sempre tentando ali dar uma justificativa do que está acontecendo. Gostaria de ouvir a senhora. Olha, justificativa sobre o injustificável, né? Estão batendo boca sobre relatoria, na verdade sobre ajuste de voto, e a gente viu mais um episódio de extremo autoritarismo, né? Por parte do ministro Barroso. Ou o senhor ajusta o seu voto, ou o senhor não vai poder permanecer na relatoria. E eis que os togados estavam discutindo, vejam vocês, matéria tributária, né? Mantendo o imposto, que é a CID. Uma das grandes especialidades dos nossos togados brazucas é manter ou elevar imposto, fazer essa farra fiscal para dar sustentabilidade financeira ao desgoverno Lula. Então nós vimos aí Barroso emparedando Fux, uma conduta de total descompostura, inclusive batendo o computador, se levantando, dizendo a sessão está encerrada. Isso é uma quebra de decoro, doutor Barroso. Logo o senhor que escondeu de todos nós, que escondeu da grande mídia a forma de sorteio dos misteriosos sorteios à relatoria do STF, agora está aí o senhor dando um verdadeiro chiliquinho com seu colega Fux, que vexame, com seu colega do mesmo estado, da mesma alma mater, né, da mesma UERJ, ambos foram professores, doutores da mesma universidade e pares no Supremo Tribunal Federal, e batendo boca nessa disputa vã de poder por relatoria, quem vai ser relator daqui e dali, gerando sempre muita insegurança jurídica para as partes, mostrando que o tom no nosso Supremo Tribunal Federal não é um tom de institucionalidade, é um tom apenas autoritário. Você gostou desse conteúdo? Então compartilhe, dê o seu like, não se esqueça, viu? Aqui no canal da Revista Oeste tem muito mais.